Boa noite. Aguardando a Mônica, aguardando aí o pessoal ser avisado, né? Que a gente está começando a live. Hoje a live é com a Mônica Gutmann. Ela é escritora, é arteterapeuta e o papo vai ser sobre as metáforas da vida. Oi, Thalita. Boa noite. Eu vou passar um vídeo, vou fazer uma experiência hoje, enquanto a Mônica não entra. Eu vou fazer uma experiência de passar um vídeo que ela fez de uma árvore que tem super a ver com o nosso papo hoje. Vamos ver se funciona. Vou inverter aqui a câmera e passar o vídeo da Mônica enquanto a gente aguarda ela, tá? Olha que incrível. As árvores, elas têm, eu vou descrever essa aqui. Ela tem um tronco fortíssimo, já envelhecido, cheio de marcas, mas ela faz todo um trabalho de vários caminhos, vários galhos que se entrelaçam, que se confundem um com o outro. Marcas do homem, marcas da própria natureza. Caminhos, Ai, Mônica, tentei passar aqui o vídeo. Entrei na hora errada. Deixa eu cancelar aqui, deixa eu voltar aqui. Pronto. Não devia ter entrado. Travando, né? É que eu acho que eu pus a mão em cima do... Você tá conseguindo? Voltou? Você quer que eu passe o vídeo? Ou paro? Não, você que sabe. Não... Então vamos deixar. Vamos deixar. É que eu achei tão lindo. E enquanto a gente estava te esperando, na realidade eu ia passar para o pessoal ver. Né? Que eu achei lindo essa metáfora que você construiu da árvore vida, porque somos nós, né? É o nosso corpo, são as nossas sombras, as nossas feridas. E ficou muito lindo. Mas então, você já chegou, vamos aproveitar você que aqui está, né? Então, apresentando você, arteterapeuta, escritora. Se você quiser você mesma falar um pouquinho do teu percurso, fica à vontade. Obrigada, Cláudia. Gostoso, bom estar aqui, bom poder compartilhar. Aliás, eu acho a imagem da árvore, eu sou apaixonada pelas árvores porque a própria imagem, né? Não é à toa que as árvores, né? Tantas culturas, que a árvore ela tem todas as características humanas, né? As raízes, né? E raízes proficam e as árvores se comunicam através das raízes a longas distâncias, né? E no mundo subterrâneo invisível, aí tem troncos fortes que carregam galhos, né? Que vão em várias direções, e as folhas e flores. Então, eu acho que a árvore é um símbolo maravilhoso, né? Dos seres humanos, né? Da vida. Então, e para mim, o significado, acho que o grande significado da vida é compartilhar e aprender a amar, né? E a gente vai aprendendo a amar de vários jeitos, né? De várias formas. Sim. E eu acho que, assim, falando um pouquinho de mim, do meu percurso, a arte na minha vida, ela acho que me acompanha desde quando eu estava na barriga ou antes até, né? Da minha mãe eu tenho uma família, uma herança, né? De uma família que foi sempre muito conectada com a arte de um jeito ou de outro. E, e eu não consigo desconectar a arte, a expressão artística do ser humano e o ser humano com as suas várias dimensões, né? A sua dimensão emocional, espiritual. Eu gosto muito de estar trabalhando com isso, em contato com isso, descobrindo, né, a cada dia as, as maravilhas que é, né? Ser humano com todas as luzes e sombras e estar na vida, né? E é isso. A ideia do tema, né, da live, a vida como metáfora, foi tua. O que você pensou quando você
imaginou esse tema em trazer para a gente? Você falou um pouco da árvore, mas falando da vida, né, como um todo, como as pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, o cotidiano é uma Uhum. vivência cheia de metáforas, né, Mônica? E muitas vezes a gente não Sim. interpreta. E aí eu queria um pouquinho o teu olhar sobre isso. Eu não consigo separar, eu acho que essa pergunta, né, o que que é a realidade, ela é uma pergunta muito intrigante, né? Porque a gente vive tantas realidades ao mesmo tempo, e quando eu pensei no tema, a vida como metáfora, foi a partir disso, né? O que que é o sonho, o que que é a realidade, né? É, até onde a gente cria essa realidade que a gente vive aqui fora? E essa realidade das nossas imagens internas, né? Elas são mais ou menos reais do que tudo aquilo que a gente projeta no mundo aqui fora, né? Você pode viver a vida de uma maneira rasa, objetiva, e você pode viver a mesma vida de uma maneira poética, metafórica, né? Você pode sentir que você está dialogando com cada instante, cada personagem, cada objeto, cada pessoa, cada situação da tua vida como uma criação, ou você pode se relacionar de uma maneira extremamente passiva e sem envolvimento, né? Então, poder olhar a vida como uma criação, eu acho maravilhoso, né? Uma parceria, né, de nós mesmos com o divino, com as próprias experiências, é muito bom, né? É, Então, eu gosto. Desculpa, pode. pode terminar, perdão, pode falar. Não, é que isso, eu acho que você também trabalha, né, com imagens, né, a gente sabe como é poderoso, né, a nossa relação com cada situação da nossa vida, como a gente tem essa força, né, de criação, de transformação. É, a questão da imagem é interessante, inclusive a rapidez com que a gente consegue ajudar uma pessoa quando a gente consegue trabalhar essa paisagem mental que ela tem, né? Uhum. Muito interessante quando a gente ressignifica isso. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, você falou dessa questão da espiritualidade, você tem um trabalho com a transcendental também, Mônica? Como é que essa tua fala entre a analítica, a transcendental, que você tem um trabalho também voltado para a espiritualidade? Como que é isso? Você falou da meditação, é isso? Porque Tá cortando, né? deu uma cortada. É, O que sim, sim, tá bem na falha, né? meditação? Sim, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse entrelaçamento entre a analítica e a transcendental, que você tem uma pontuação muito espiritualizada, né, no seu trabalho. Na verdade, apesar de me identificar muito com a linha junguiana e com a psicologia transcendental, eu não sou fechada em teoria nenhuma, né? Eu gosto de dialogar entre as teorias. Agora, mais do que teoria, eu acredito que o ser humano, ele é multidimensional, né? Então é difícil a gente olhar o ser humano a partir só de uma abordagem, né? Primeiro porque cada ser humano é um, apesar das semelhanças, das coisas em comum. Não, é que é muita ligação que vai entrando e vai cortando. Não, Mas E eu não consigo separar também o emocional do espiritual. Eu acho que os dois são muito ligados, né? Então, se emocionalmente você está equilibrado, você acaba tendo uma expansão espiritual maior, né? Se emocionalmente você está
muito ferido ou muito enclausurado dentro de questões emocionais que te imobilizam, você não consegue também fazer uma conexão espiritual e se ampliar espiritualmente. Então, eu não consigo separar uma coisa da outra. Né? Para mim, sempre foi na minha vida pessoal e no meu trabalho com os pacientes e com as pessoas que eu conheço, eu vejo como isso são caminhos que estão juntos, né? Eles são sobrepostos, são holográficos. Não dá para separar. E a literatura, trazendo essa força criativa da literatura, como uso de metáfora, Mônica, porque você é escritora. Eu queria que você contasse um pouco sobre os livros, as histórias que você traz. Olha, para mim, a escrita, desde criança, eu ganhei. Assim que eu comecei a escrever, eu ganhei da minha mãe o diário. Eu era uma criança muito tímida e eu me expressava muito através do desenho, até hoje, né? O desenho e a escrita. E minha mãe me deu esse diário e eu fui, a partir do diário, descobrindo a força que a escrita tem. Primeiro, porque era um espaço onde eu conseguia pôr para fora, né, as minhas questões, né? E aí a gente vai mudando a forma, né? Mas desde criança você já tem as tuas imagens, teus segredos, tuas angústias, né? E a partir dos diários eu fui me dando conta de como é bom escrever e como a escrita me ajudava. E eu sempre fui uma criança também muito imaginativa, muito criativa, adorava inventar histórias. E eu comecei a descobrir a força que as histórias tinham na minha vida, tanto como leitora, eu sempre gostei muito de ler, mas também como criadora de histórias, né? E, e era muito terapêutico para mim, antes mesmo de eu saber e conhecer a arte terapia, e até que eu comecei a sentir vontade de compartilhar isso com outras pessoas, né? E foi assim que nasceu a vontade de ser escritora. E todos os meus livros, eles são metáforas que servem para adulto e criança, né? Mesmo os meus livros considerados dirigidos ao público infantil, eles são metáforas para os adultos. E claro que eles falam de mim, né? Eles falam de mim, falam de questões que, para mim, são importantes, questões que eu fui captando na minha vida, captando da vida das pessoas, dos pacientes. E, e os livros, eles são espelhos, né, de imagens internas minhas e que acabam fazendo algum sentido para os outros também, né? Eu acho que essa que é a força da arte, né? Ela sai do artista, mas ela acaba entrando no mundo, no coração e na alma das pessoas, né? E aí ela passa a pertencer ao outro, né? Isso que é muito interessante, porque você produz, mas à medida que o outro recebe, aquilo passa a ser dele, né? Exatamente. Conteúdo dele, então é uma outra obra de arte em cada um. É muito legal Exatamente. É essa lindo, transformação. porque todos são criadores juntos, né? Coautores, né? Bacana. Traz um pouco essa metáfora, eu tenho curiosidade. Traz alguma história para gente, Mônica, que você acha interessante agora, de alguma metáfora que você acha que cabe agora para o momento? Dá Uma para metáfora de alguma coisa algum. que você tenha escrito? Olha, por exemplo, um dos livros que eu escrevi, que chama Ana e o Mundo do Avesso. A Ana é uma menina, pela editora, a maioria dos meus livros eu edito pela editora Paulus, né? E é uma menina que era super imaginativa, né? E ela cria um mundo paralelo. E isso é muito comum com as crianças, né? E aí ela acaba entrando e viajando nesse mundo paralelo, aonde as coisas eram mais da forma e do jeito como ela gostaria, né? Não existiam injustiças, ela não tinha medo, ela, né, ela vivia
ali no mundo do avesso as emoções da forma como ela gostaria de viver, né? Ela até convida os pais, leva os pais para esse mundo, né? Uma história que eu gosto porque fala muito como a criança ela vive uma solidão em relação aos seus sentimentos, em relação às suas fantasias, porque ela não se sente na confiança de estar compartilhando isso com os adultos, né? Porque ela acredita que ela é a única a sentir aquilo, né? Você também, né? Eu não sei como é que você sentia isso quando era criança, mas é tão bom quando a gente descobre que o nosso amiguinho, o nosso sente igual, né? A criança vai criando mundos paralelos e se a gente pode convidar os outros a conhecerem o nosso mundo, a gente descobre que a gente não estava sozinho, né? E que as emoções, os sentimentos, eles são muito parecidos, apesar de histórias diferentes. Então, e eu acho que a minha paixão por escrever passa muito por aí. Eu vejo a reação das crianças quando leem as histórias, crianças e adultos, né? E aquilo que elas colocam em imagens, né, que são do autor, que são. É muito rico, é como você falou, é uma outra criação, né? Um livro paralelo, né? E daí a força das metáforas. E você estava colocando o vídeo da árvore, né? Uma mesma árvore, cada um pode olhar de um jeito, Tá. né? No dia que eu filmei esse vídeo da árvore, era um dia que eu estava caminhando com uma série de pensamentos em mim, estava me fazendo algumas perguntas e aí eu olhei essa árvore, abracei a árvore me respondeu, né? E aí você fala, e a vida é assim, o tempo todo. Se a gente está atento aos sinais, os sinais aparecem o tempo inteiro, né? Em forma de árvore, em forma de alguém, em forma de alguma situação que te acontece naquele exato momento. Parece que a vida está sendo criada e desenhada para você, né? E tá mesmo. A gente quase volta naquele sentimento infantil, né? De que é tudo para mim, é só comigo. Mas Mas eu acho que as mensagens são subjetivas, né? Elas são únicas para a gente, né? E como é que você trabalha? Perdão, você quer continuar? Você ia terminar? pode falar, pode falar. Eu ia perguntar como é que você. Porque esses conteúdos que você traz nas histórias, eles têm um acesso profundo ao inconsciente, né? Um contato direto com o Uhum. inconsciente. E aí eu entendo que isso, na linguagem arteterapêutica, é muito precioso. Como é que você traz esse uso da metáfora com esse acesso ao inconsciente para a prática arteterapêutica? Olha, eu trabalho muito com visualização, com regressão, com diálogos internos, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com criança e adolescente, eu faço, eu trabalho muito com a escrita, com desenho, com objetos, mas também com uma volta ali para algum lugar que foi traumático, para alguma experiência. E como é que você pode recriar aquela situação? Dar um outro final, criar um outro caminho. Com adultos, por exemplo, a base do meu trabalho é a criança interna, né? Porque é onde as nossas crenças mais profundas, as nossas experiências e imagens são criadas de uma maneira muito, muito forte. E as crenças relacionadas à base da nossa vida, né? O que é o amor, o que é a felicidade, o que é o trabalho, o que é o sucesso, dinheiro, né? A gente cria a partir da forma com a qual a gente vê os adultos se relacionando, né? E como é que a gente pode ressignificar isso quando adultos, né? Porque a gente carrega desde criança, às vezes, por uma vida inteira, crenças e padrões que não são os padrões que nos deixam felizes, né? Ou que Exatamente. não... Então, com adulto, eu gosto muito de voltar lá atrás para ressignificar crenças. O adulto que hoje, né, existe vai ajudar aquela criança que ainda existe
a transformar algo que, quando a criança era criança, ela não tinha recurso, né? Ela não tinha condições. Ela simplesmente viveu, aprendeu, captou e seguiu a vida com aquelas crenças. E somente o adulto que mora ali é que vai poder ajudar aquela criança. O terapeuta é um facilitador, né? Isso. Eu sirvo como uma facilitadora, mas quem vai mostrar para aquela criança que não precisa ser assim, que pode ser de uma outra forma, é o próprio adulto, né? Então eu adoro trabalhar com a criança do adulto e com o adulto por conta disso, porque é muito lindo ver os adultos cuidando das suas próprias crianças, né? E ressignificando muitas vezes crenças que são muito destrutivas, que são muito escravizantes, né? Muito limitadoras. E muito dicotômicas até, né, daquilo que ele gostaria para a vida dele, né? As pessoas às vezes ficam Sim, seguidas pelas próprias crenças, né? Ficam exatamente. ligadas à felicidade, daquilo que faz de fato bem para elas, porque você fica presa numa crença de um sucesso equivocado, leituras, né, de que formas mesmo de viver, de relações, de se relacionar, enfim, são padrões de crença mesmo, né? Uhum. É isso, é. E aí, quando você traz a imagem e a palavra, né? Eu queria que você trouxesse um pouco Sim. essa brincadeira entre a imagem É, e a palavra. para mim, a imagem e a palavra sempre nasceram juntas. Tanto que eu pinto, escrevo e sempre sai junto, né? E às vezes a imagem sai um pouquinho antes, a palavra, mas assim, o diálogo entre a imagem e a palavra, para mim, sempre são fortes. E, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, às vezes nasce uma imagem e eu olho para a imagem, eu expresso a imagem através de uma pintura, e aí eu vou tentar entender ou chegar na imagem a partir da palavra, né? As minhas histórias que eu gosto mais são aquelas onde a imagem nasceu primeiro, porque são as menos racionais e aquelas que vêm mais do coração. Quando é o contrário, eu percebo que são histórias que acabam sendo um pouco mais racionais. Né? Uhum. Então, eu gosto muito quando a imagem vem antes. E, em geral, a imagem vem do coração mesmo, vem da alma, né? Aí eu vou tentar buscar, através das palavras, o caminho dessa imagem, né? A construção dessa imagem. Mas esse é o meu processo, né? De criação. Sim, sim. Mas eu gosto de trabalhar isso com meus pacientes também, né? Qual é a imagem? Essa imagem, ela tá aí. Você ainda não viu, mas ela tá aí. Você também trabalha com imagens, né? É, E é muito poderoso, né? é. O nosso inconsciente, ele entende a linguagem das imagens. Então, a gente tem um acesso direto, né? Ao nosso inconsciente. E é muito interessante que literalmente tudo tem uma imagem, né, Mônica? Inclusive para os cegos, né? Então, Tudo. descobrir essas imagens e o caminho que a gente ressignifica eu acho que é a grande sacada da arte, né? É aí que é o Uhum. caminho perfeito da arte terapia, que é conseguir transformar de uma forma suave e lúdica essas imagens, porque as crenças também têm as imagens. Então, quando a gente tem um conteúdo muito destrutivo, né, com essas crenças, e aí a gente reconstrói essa imagem através desse percurso de arte para chegar numa outra imagem muito mais saudável, né, psíquica, Uhum. né, é muito satisfatório, né, é muito amoroso a gente ver isso no outro, né. Sim. Pode falar. Senão a gente se E não empolga e vai tem. falando junto. Não, vamos lá. Mas Pode não tem falar. fim. O bonito, o maravilhoso é que não tem fim. Uma imagem leva a outra, né? Isso, e vai fazendo novas construções. Então, dali a gente pode, inclusive, trazer outras ideias de outros caminhos, né? Muito bacana.
Você falou um pouquinho da criança interna, você gostaria de explorar um pouquinho mais esse aspecto de como você trabalha a imagem e as suas histórias com a criança interna, sobre a criança interna? Olha, em geral, a, a intensidade das emoções que nós temos nos levam direto para a criança interna, né? Se a gente reparar, aquelas e emoções que são repetitivas, né? A gente percebe, a gente sabe, e é muito interessante que se todos nós, né, olharmos para trás, todos nós temos um tema. Parece que a gente veio para essa vida trabalhar esse tema, né? Um grande tema. É, E aí tem pequenos temas que orbitam em volta, mas tem um grande tema que é o tema de cada um. Esse grande tema, ele nos habita desde crianças e talvez, né, imagino muitas vezes de outras vidas até. Mas assim, esse grande tema a gente nunca resolve por completo, mas a gente vai aliviando, aliviando, aliviando. E claro que o nosso objetivo é sair dessa vida com esse tema resolvido, né? Nem sempre isso acontece, mas o que a gente percebe, eu acho bonita a imagem da espiral, né? Se você olhar para trás na sua vida, e quando eu olho para mim, eu falo, nossa, hoje eu lido com determinada questão muito melhor do que eu lidava, mas ela ainda está aí, né? Ainda é uma questão, que é uma questão que vem lá de trás, né? Então, a nossa criança, as crianças, elas vivem dores, emoções e de uma maneira muito intensa, né? Tudo é muito grande para o mundo da criança. Então, é muito reducionista dizer que ele é criança, ele não sabe, ele não sofre, ele não sente como um adulto. Mas a criança ela sente com uma intensidade, ela sofre e ela percebe. A criança ela é muito perceptiva. Ela pode não ter consciência do que ela está vivendo, mas ela percebe com muita intensidade, né? Então eu acho maravilhoso a gente poder olhar para a criança, para as crianças e para a nossa criança interna, né? E a gente sabe que para poder, por exemplo, a gente vive esse momento, né, tão desafiador da humanidade. Eu é, acredito que a grande mudança planetária vem das crianças, né? sim. A gente, para esse planeta, para isso que a gente vive hoje aqui, viver a transformação necessária, nós adultos, a gente tem como ajudar, tem como contribuir, mas a nível de transformação mesmo, eu acredito que as crianças de hoje vão ser as transformadoras mesmo. Mas por quê? Porque elas já percebem, elas sentem, elas já vêm com outro chip, inclusive, né? Vários a mais que a gente, inclusive tecnológico, que já vem implantado, né, Mônica? Mas termina, desculpa, eu te cortei, mas foi uma brincadeira. Mas eles são realmente muito mais rápidos que a gente, né? E mesmo não conseguindo nominar determinadas coisas, é como você falou, eles não têm um nome, mas eles têm o sentimento. Sentimento. Olha, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, eu vejo algumas perguntas aqui acontecendo, mas eu bati o olho em uma, né, agora, acho que é da Nora. É uma pergunta que apareceu aqui, o que que você chama de vida espiritual emocional, espiritualidade ligada à crença em Deus? Então, por exemplo, alguém que está em depressão, né? Uma pessoa que está em depressão, ela naquele espaço da depressão, ela não está se conseguindo se conectar com a própria luz, né? E com a luz divina e com a luz espiritual. Eu acho que se conectar com a própria luz é se conectar com a espiritualidade, né? Ela está enclausurada ali no impedimento de se conectar com o coração, se conectar com. E não porque ela não seja uma pessoa espiritualizada ou porque ela não tenha, né,
essa possibilidade, mas ela está fechada para isso, né? Então, esse diálogo, né? Como é que eu vejo o mundo espiritual, né? Para mim, a relação com o mundo espiritual é a relação com o amor mesmo, né? Independente da forma, do caminho, né? Se você está emocionalmente ferido, né, emocionalmente fechado, você não consegue se conectar com o seu próprio coração, né? E eu acredito que o canal da espiritualidade é o coração mesmo. Né? Eu tinha visto uma pergunta aí, né? Como é que a gente trabalha o perdão com a criança, né? Ai, essa pergunta eu não vi. Eu Passei. vi era da Nora. Que bom. Você travou. Eu acho uma pergunta importante, porque, claro, a criança, ela precisa amar os pais. Ela precisa, tanto que você vê, a criança muitas vezes tem pais abandonadores, pais abusivos, pais violentos, mas ela quer o amor, ela precisa do amor daqueles pais, né? É. Então, para ela é muito difícil olhar para os pais com raiva, com ressentimento. Gera muita culpa, né? Gera muito medo, só que ela vive isso, né? A criança que não recebe amor, ou a criança que é violentada, ou a criança que é abusada, ela guarda ressentimentos, ela tem raiva. E tudo isso, dependendo da criança, gera muita culpa, né? Esse perdão, esse grande perdão, eu acho que é muito difícil uma criança vivenciar. O adulto que ela vai se tornar vai ajudar essa criança a perdoar os pais. Entende? Porque o perdão, ele passa por um caminho de amadurecimento, né? Eu não sei como é que você vê isso, Cláudia, até gostaria de saber, mas esse perdão no sentido inteiro tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com o amor próprio, né? A gente só consegue perdoar o outro se a gente se perdoa. Então, se a gente É, guarda culpa, e a criança muitas vezes passa a vida inteira guardando culpa por ter sentido raiva dos pais, culpa por ter desejado, muitas vezes a criança fica com tanta raiva, fala, eu quero que meu pai morra, né? E às vezes isso gera uma culpa que a criança leva para a vida inteira, né? Então, o perdão passa pelo auto-perdão, não tem como, né? E eu acho que existe uma confusão um pouco sobre o perdão, porque eu vejo que às vezes as pessoas entendem que perdoar é você esquecer que aquilo aconteceu, ou é você esquecer aquela dor e fazer de conta que nada existiu e que agora tá tudo bem, né? E perdoar uhum, é isso, é você conseguir olhar para a situação, saber que você passou por aquela dor, entender o que é que você aprendeu naquele percurso e, inclusive, se autorizar a esse sofrimento, porque é exatamente. verdade, ele é real, né? Sim, E apesar de você seguir, né? Você seguir sem estar o tempo inteiro voltando naquele mesmo lugar. Eu entendo o perdão dessa forma, né? É você uhum, se reestruturar e entender que aquilo foi um ponto do teu percurso, um ponto da tua estrada que aconteceu, que houve dor e que agora o caminho é outro. E o que é que você leva daquilo para você como aprendizado, né? exatamente. E até trazendo para o nosso tema, né, a vida como metáfora, quando você consegue olhar a vida como metáfora, e claro, para a criança é muito difícil, né? A criança não vai olhar a vida como a criança vive a vida, né? Ela vive a vida como algo muito concreto. A gente se dá conta de como a gente pode realmente escolher o que a gente quer fazer com as experiências que a gente vivenciou, Uhum, né? E se eu me amo mais, se eu quero me perdoar, eu posso escolher dar um significado mais bonito para aquela experiência, colocar num bom lugar dentro de mim aquela experiência, porque é dentro de mim que ela vai ficar, né?
E isso faz parte do viver a vida como metáfora também, né? E é legal pontuar que isso não é fácil. Porque a gente tem que ter noção de que, assim, não é porque eu decidi olhar isso de uma outra forma que tudo bem, né? Se a gente entende que também é um percurso difícil dentro da gente, e tudo bem também esse percurso ser difícil, porque senão a gente fica numa expectativa e se frustra, porque, ai, hoje eu achei que eu fosse estar com menos raiva de tal pessoa, hoje eu achei que eu fosse estar é, é, mais livre daquela situação que eu passei, e você quase que está no mesmo lugar, mas um pouquinho que você caminhou distante daquilo, um pouquinho a menos de raiva, um pouquinho mais de esquecimento daquela situação, já é um grande passo. Sim, E assim, tudo bem o seu tempo de ressignificação, tudo bem o teu processo de ressignificação. E se isso traz sofrimento, e se você sofre durante esse processo, tá tudo certo também, né? Porque senão fica uma coisa meio idealizada, né? De que agora eu resolvi sim. perdoar, então eu vou dormir e vou acordar Exatamente. brilhante, né? Com certeza. É super importante você falar isso. É. Não, e super importante, Cláudia, porque eu vejo as pessoas sofrerem tanto, e as religiões trazem muito isso, né? Essa autoimagem idealizada de que a gente tem que ser perfeito, né? E aí, se você não alcança essa perfeição, você está sempre em dívida com você mesmo, né? Sempre em falta. E não posso sentir raiva, não posso sentir medo, não posso sentir inveja, né? Tudo bem, não é gostoso, não é saudável, né? Mas eu posso sentir porque eu sou humana e porque eu tô aprendendo, eu não nasci sabendo, né? A vida não é fácil, né? Viver as relações não é fácil. Eu acho que aprender a acolher tudo isso é muito importante. Muito importante. Eu ouvi outro dia, porque eu agora com essa história de internet e tal, a gente acaba tendo acesso, né, a escutas que eu pelo menos, né, não tinha. E eu ouvi uma fala outro dia, eu nunca tinha escutado o Padre Marcelo. Padre Marcelo? Aí agora eu esqueci se era o É um barbudo. um barbudo. É. Esse é outro padre, acho que não, Marcelo, esse eu esqueci. É. Alguém Esque- sabe? Mas, Traz mas um ele padre? falou, mas ele falou uma coisa que eu achei. É um padre famoso, jovem, bonito. Eu Não esqueci o é? Mas enfim, mas ele falou a diferença, porque as religiões, ele falou uma coisa interessante como padre, né? Ele falou, as religiões, elas impõem a perfeição, né? E ele falando que não, na verdade, a gente pode ser muito espiritualizado e padre ficou Fábio. mudo. Fábio, Padre Fábio, eu gostei. Que nós podemos ser muito espiritualizados e até santificados, que é diferente, mas não perfeitos, né? Eu acho que a coisa da santificação no sentido do sagrado, né? Todo ser humano é sagrado, com todas as sombras e luzes, né? Agora, querer a perfeição já é uma loucura que a gente se faz, é uma crueldade, né? Porque é querer o impossível, exatamente. E assim, eu tenho um professor de hipnose e tal, que ele fala, nós somos imperfeitamente perfeitos. E é isso mesmo, né? Nós somos perfeitos assim, com as nossas falhas, com as nossas confusões, e tudo faz parte, e tudo bem. Eu acho que Sim. é muito pesado tentar ser perfeito, é muito pesado tentar ser boazinha o tempo inteiro, tentar fazer tudo certinho o tempo inteiro. Bom, a gente pode perceber até o grau de pessoas depressivas por conta do excesso de autocobrança também, né? Que é um Sim. pouco do que você estava falando da culpa, de repente, pela raiva. Porque é isso, você tem que ser bonzinho, você tem que ser perfeito. Isso traz depressão, isso traz muita Uhum. tristeza, porque é a não autorização da natureza humana. Exatamente. É, Muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Eu vejo jovens
principalmente, mas a ansiedade é uma judiação, né? Porque tira a pessoa da vida, né? Tira a pessoa da presença, do aqui e agora da vida que é tão precioso, porque eu tô lá, né? Eu tô lá em algo que não é, né? E são essas projeções do futuro que têm que ser perfeitas, né? Você trouxe um pouco da satisfação dos sonhos, que eu acho que complementa um pouco, né? Isso que a gente está conversando. Quando você fala da satisfação dos sonhos e a projeção, né? Dos pensamentos projetivos no cotidiano, como é que você observa isso? Então, eu acho que, acredito, né, que tudo que a gente vive no cotidiano, a forma com a qual a gente se relaciona com as experiências do cotidiano são projeções, né? Projeções de imagens, de sentimentos, de emoções. Então, esse cuidado com o nosso mundo interno é fundamental, porque é esse nosso mundo interno que vai determinar a forma com a qual a gente vai se relacionar com as experiências da vida, né? O dinheiro é o dinheiro, mas a forma com que eu me relaciono com o dinheiro vem a partir das minhas crenças, das minhas imagens internas, né? Você vê, a mesma pessoa num determinado relacionamento pode funcionar de uma forma bem diferente em outro, né? Porque a alquimia é diferente. A forma como cada um vê o outro é diferente. O que eu projeto em você vai ser diferente do que eu posso projetar. E isso em tudo, né? O que eu projeto numa comida, num mamão, no abacaxi, né? Muito. E a gente vê isso nas compulsões, inclusive, né, Mônica? Exatamente, por isso que é compulsão, né? O Você que que trabalha com bem nessa questão, né, nessa afeto para a comida? trabalho muito? Porque, aliás, a comida é muito fácil a gente projetar na comida, né? Primeiro porque a primeira relação que a gente tem com o mundo é através da boca mesmo, né? E a comida, ela abarca tantas imagens internas do prazer. Ih, travou mais um pouquinho. Ah, um segundinho que eu acho que ela já volta. Mo, você ficou cortada nessa última frase. Se você puder repetir, por Mas favor. eu tô aqui, eu tô de volta? Voltou, voltou, Voltei? voltou. Então, olha, isso que acontece virtualmente é uma boa metáfora, né? Às vezes você acha que o outro tá te vendo e o outro não tá, né? Às vezes a gente desaparece pro outro, desaparece mesmo. O outro tá falando sozinho com ele mesmo o tempo inteiro, e você acha que ele tá te vendo, né? E o oposto, né? Esse mundo virtual é muito louco, porque ele fala muito das nossas imagens e da forma com a qual a gente se relaciona, né, com a nossa mente, com a nossa, esses mundos paralelos, né? Porque eu estou falando com você, tem muita gente nos ouvindo, espero, né? Sim. Mas a gente não está vendo, a gente não sabe, a gente não tem o alcance da força dos nossos pensamentos, até onde isso vai, como é que o outro capta, né? Pessoas que a gente conhece que captam, né? A comunicação, ela é muito maior do que a gente imagina, né? Muito mais. Por isso que eu gosto da metáfora e da comparação com as árvores, né? Porque até eu ler a respeito, eu não sabia que as árvores se comunicam tanto pelas raízes. Um dia a gente ainda vai se dar conta do quanto a gente se comunica, né? Tudo bem, eu acho que a telepatia. Hoje a gente já tem muito conhecimento sobre a comunicação através do pensamento, né? Mas a gente ainda acho que não se dá conta da força da comunicação e do contato com tantos e tantos, né? Que a gente tem sem saber.
sem ter consciência, né? Eu nem sei por que que eu fui falar disso, mas é porque eu achei, eu desapareci sem perceber que eu desapareci. Eu continuei falando aqui e ninguém estava me escutando. Então isso acontece, né? Mas é muito legal, falando dessa coisa de eu tô vendo, eu acho que eu tô sendo visto e não, mas isso acontece também com a fala, com a palavra, né, Mônica? Sim, Porque às vezes você está falando uma coisa, você tem certeza que você está comunicando aquilo e a pessoa entendeu de uma forma completamente diferente, exato. né? E Isso, você faz para entender que o outro não entendeu, né? pois é. Eu queria contar uma experiência que eu tive, porque eu entendo, eu acredito muito nas outras formas de comunicação. Porque a gente, como arteterapeuta, a gente se comunica muitas vezes pela não fala, né? Pela não palavra. E eu falei, bom, já que eu tenho isso, eu vou fazer uso. Eu fui para a Europa, passei 3 meses na Europa fazendo workshops pela Europa de arte terapia e eu não falo inglês. Então eu falava, bom, se eu me comunico de outras formas, as pessoas vão ter que me entender e eu vou ter que me fazer entender, porque se eu entendo em sofrimento me trazer uma questão, como é que eu não posso me comunicar de uma outra forma? E assim foi. Então, assim, eu sou a prova viva de que a gente se comunica. Você imagina, né, em Amsterdã, em Berlim, em Paris, você não ter como se comunicar através da fala. E você fala. É muito divertido, é uma experiência muito divertida, mas assim, existe a comunicação, é muito além. A gente se comunica pelos poros, né? A gente se comunica pelo cabelo. Né? Bom, literalmente, né? A nossa presença, a nossa forma Sim, né? de nos apresentar, o óculos que a gente escolhe fala sobre nós, né? sim. Mas é legal você trazer isso, Cláudia, porque da mesma maneira que a gente não precisa da linguagem, né, para se comunicar, muitas vezes, e eu vejo isso entre casais, entre relações familiares, a gente tem a linguagem, a gente fala a mesma língua e não consegue falar a mesma língua. Eu brinco, às vezes, com algumas pessoas, falo assim, são dicionários que parecem diferentes. Eu estou falando uma coisa, eu estou tentando explicar aquilo que eu sinto, eu estou tentando me fazer entender e não chega no outro. Exato. Não chega. A mesma palavra, a mesma frase, não chega no outro. Então, eu acho que a comunicação profunda é pelo coração, não é piegas. A gente, e claro, né, quando a gente pode fazer uso da palavra, e é tão bom quando a gente consegue ter uma humildade, ou uma sinceridade, ou um autoconhecimento, que a gente consegue traduzir aquilo que verdadeiramente a gente sente com a palavra, aí chega no outro, né? A palavra é um canal, mas muitas vezes a palavra não chega, não chega, não chega. E cuidar do coração, eu acho que é uma questão muito difícil, né, Mônica? É, o meu último livro é O Cuidador de Corações. Já vou fazendo um marketing aqui. Conta isso. Tá aqui, ó. Eu acabei de lançar esse livro, Cuidador de Corações. São livros, é um livro de contos, são metáforas, são fábulas, né? E que todas as histórias falam do cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração e com o coração do outro, né? Porque eu acho que eu diria que eu acho que é o grande propósito da vida, né? Se a gente cuida bem do nosso coração e cuida bem do coração do outro, a gente cuida do planeta. Agora, não é tão simples assim, né? O que que é cuidar do coração? O que que é cuidar do afeto, né? Eu ouvi que a gente pulou, a gente estava falando sobre compulsão, e aí tinha a Bia até falou, Mônica, fala da compulsão. Ah, legal. A compulsão tem tudo a ver com isso, né? Qualquer vício é uma busca de afeto no lugar errado e da forma errada, né? Compensação, né? É uma compensação, quer dizer, mas principalmente do autoafeto, né? Então você vai buscar na droga, na comida, nas pessoas, né? Um substituto para algo muito profundo que está faltando a nível de afeto, né?
Eu percebo assim que eu venho da saúde mental, né? Eu trabalhei em CAPS, tudo, então eu percebo que é busca de um preenchimento de um vazio interno muito profundo, né? É isso que eu percebo nas pessoas compulsivas. Sim, Vazio, uma dor mesmo, é uma falta de amor mesmo, né? É uma solidão, muitas vezes, né? Solidão do outro, solidão de si, e aí você vai preenchendo, tentando sim. preencher, mas é muito ligado ao afeto, né, Mônica? Direto, e não preenche nunca. Oi? A falta de afeto, né? É ligado. Exatamente. Mas aí, quando você fala de solidão, a solidão é autoabandono, né? Perfeito. Agora, quem se autoabandona é porque se sentiu abandonado, né? Não aprendeu a ficar perto de si, Isso, né? perfeito. A gente tem que se reinventar, a gente tem que aprender a viver de novo, né, Mônica? A gente vai crescendo e vai tendo que reaprender muitas coisas. Essa questão, por exemplo, de não ter aprendido o autocuidado porque não recebeu cuidado é muito importante e muito profundo e muito recorrente, né? É. Acho que é por isso que a gente projeta tanto, né? Tem. Quando, Não, eu ia mudar de assunto porque tem uma perguntinha aqui, mas termina, por não, favor. pode falar, pode. Nosso mundo interno não é. Sim, que o mundo interno ele é construído pelas experiências internas. É uma pergunta, né? O mundo em... A pessoa Oi? a pessoa está perguntando se o mundo interno é constituído, não é constituído pelas experiências externas. O mundo interno, ele é construído a partir da tua relação com as experiências externas, né? A gente vai construindo o nosso mundo interno a partir da forma com a qual a gente vai se relacionando com o mundo externo. Agora, é claro, isso já vem com a nossa alma, né? De que jeito que a gente vai se relacionar com tudo isso, né? Eu estou buscando pergunta aqui. É, Continuar, por favor, porque eu estou com medo de ter deixado escapar alguma coisa. Fala um pouquinho então do teu livro, porque eu acho importante a gente falar essa questão do afeto, a questão da amorosidade, que é uma coisa que você trabalha e que é o tema do teu livro. Aborda um pouquinho é. mais, que é um assunto muito Olha, rico. o último conto são vários contos, né? Desde contos de tem a história a história da Sabrina é uma tartaruga, a relação de uma tartaruga com uma borboleta, fala da autoestima, né? A tartaruga queria tanto, mas tanto conquistar a borboleta que ela resolve, não vou contar. Ai, Não, pô, não, eu vou contar conta outro. ela se despersonaliza, mas eu não vou contar como. Ela Tá, deixa de ser ela porque ela acreditava que se ela deixasse, se ela tirasse uma parte dela, ela iria ser mais amada. Só que aí a borboleta deixa de reconhecer a tartaruga, né? Então, a crença que a tartaruga criou é que se eu tirar o meu casco, eu vou ser mais amada. Só que tartaruga sem casco não é tartaruga. E a borboleta gostava da tartaruga quando ela era tartaruga, mas a tartaruga não acreditava nisso. Eu estou contando um trechinho dessa história porque o que a gente faz, o que a gente se autoabandona, né? O que a gente se deixa sequestrar para ser amado, né? perfeito. A criança nós somos sequestrados, né, de nós mesmos de alguma maneira desde crianças, porque a gente acredita que se eu for assim, se eu for desse jeito, de tal jeito, eu vou ser mais amado, né? E é tão bom quando a gente chega num momento da nossa vida que a gente resgata aquela parte que a gente abandonou e fala: nossa, eu não posso me ficar cindida desse jeito, né? Eu preciso me reconectar. E aí a gente descobre o amor
verdadeiro, né, por nós mesmos e a nossa possibilidade de ser amada mesmo, né? Mas o livro fala, né? Cada conto conta umas situações que são muito reais e muito humanas, né? De autoabandono para ser amado. A última história é o Cuidador de Corações. Ele coloca todo mundo no coração. Ele ajuda um monte de gente, vai colocando, e o coração é infinito, vai colocando. No final da vida dele, ele Oh, vamos esperar um minutinho que ela já vai voltar. Ai, que pena. Bem no finalzinho. Tão importante essa fala dela, né? Vou gravar, com certeza. Voltou, amor? Amor? tô. Não, voltei. Então, eu perguntei, adivinha quem que a personagem esquece de colocar no coração? Ela própria. Né? E isso é uma coisa muito forte nos cuidadores em geral, né? Que cuidam, cuidam, cuidam do mundo e se esquecem de se colocar. Então, assim, todas as vezes, não vou contar também todas, porque, né? Mas todos os contos eles falam, né? De formas de se autocuidar para poder cuidar, né? Mônica, estão pedindo referências dos seus livros. Eu vou até pedir, porque é um hábito que a gente tem também na Testa. Assim, se você quiser depois me passar os nomes dos seus livros, a gente pode estar colocando no nosso Instagram, né, para o pessoal ter acesso ao que você já escreveu. Tem uma pergunta sobre você tem um público infantil, mas dá para fazer uma leitura para público adulto também, né? Que você colocou isso no começo. Então Sim. foi uma. A gente tem 4 minutinhos, Mu. Você quer Nossa, trazer alguma coisa? Vai rápido, né? Tanta coisa que a gente queria falar. não, e é gostoso conversar com você. Ah, obrigada. Obrigada, porque E é eu vi recíproco, tão verdadeiro. não, e você trabalha também com hipnose, que eu acho uma coisa também tão fascinante, né? Porque olha, mas isso é um tema para uma outra live. Mas essa a mesma pergunta que a gente faz sobre o que é realidade, né? A gente vive também uma hipnose coletiva, né? Porque essas crenças todas, né? A Sim. cultura é uma hipnose, né? Então, eu sou muito também fascinada por esse tema, né? Agora, que tipo de história, ou que tipo de crença que eu preciso cuidar para não me ferir e não ferir, né? Como é que a gente pode ficar mais atento ao que entra dentro de mim, né? Ao que eu faço entrar dentro do outro. Agora eu estou falando no nível micro, né? Mas se a gente estender ao nível macro, né? Quantas toxinas a gente engole, né? A gente recebe com todas essas informações e hipnoses coletivas, né? E manipulações. Então, é tão importante a gente aprender a cuidar. E eu acho que uma das coisas importantes dessa pandemia eu acho que essa relação tempo e espaço, nós fomos obrigados a mudar, né? Estamos mais em casa, o espaço ficou mais restrito, então é tão importante a gente aproveitar o tempo de uma outra maneira. Mudou a relação com o espaço, muda a relação com o tempo. Mas de que maneira a gente pode aproveitar de uma maneira positiva, né? Essa relação com o tempo, mais profunda e não se deixar levar por hipnoses que não sejam saudáveis, né? Por manipulações que não nos façam bem, né? Como é que a gente pode se cuidar mais e cuidar melhor dos outros? Selecionar o que a gente. É porque a gente que permite, né, Mônica? Então, como é que a gente dá um critério, como é que a gente seleciona aquilo que entra? Mas eu acho que tem um ponto anterior, né? Que é a gente realmente se cuidar, se valorizar, conseguir se constituir para poder ter a noção do que a gente vai selecionar, né? Exatamente. A gente não cuida Uhum. do que está dentro, do que está machucado, eu acho que a gente fica muito vulnerável ainda para fazer escolhas.
Então a gente só consegue mudar uma crença quando a gente já se nutriu anteriormente, né? Quando a gente Exato. E a criança é refém disso. Sim. E a quando criança é refém, né? a gente tem que ter noção do nosso potencial, de tudo isso que a gente tem de bom, porque a gente só olha para as partes negativas, para as falhas, para aquilo que a gente não está fazendo certo, mas a gente não olha que a gente já deu muito certo, que a gente já fez muita coisa boa, que a gente tem muita qualidade que a gente não valoriza. E também não existe uma autorização da gente se valorizar, né, Mônica? Porque a gente pode olhar Exatamente. para os defeitos, mas se a gente fala das nossas qualidades, vira arrogância. Então, é uma Uhum. questão também de você olhar aquilo que você tem de bom, né? Isso também é um aprendizado, isso também é uma crença coletiva, né? Então, assim, é você conseguir se apropriar das suas potencialidades para você ser capaz e inteiro, íntegro com você para dizer não, isso eu não quero, isso não entra em mim, né? Exatamente. Exatamente. Eu, É um minutinho só, vai cair. e se autovalorizar te permite valorizar o outro também, né? As duas coisas vêm juntas. Então, eu vou agradecer imensamente, foi do fundo do coração, amei conversar com você. Eu super admiro o teu trabalho, admiro você como pessoa, o que você traz na tua fala, o que você traz com o teu trabalho, é isso, né? A tua intenção é transformar o mundo através das tuas histórias e você faz isso com nobreza, né? Com amor. Você divulga o amor, com amor. Então, Que foi linda. uma honra trazer você hoje para esse bate-papo. Então, agradeço demais pelo momento que você deu aqui pra gente. Eu que te agradeço, Cláudia. Você é super amorosa, doce, adorei conversar com você. Então, Obrigada. obrigada. Se vê e a gente coloca seus livros para o pessoal saber lá no Instagram, tá bom? Tá, Aí a gente conversa no particular para combinar, tá? Então, só tá. para o pessoal saber, a gente vai colocar os livros dela ali para vocês saberem, tá bom? Um beijo enorme no coração. Não sei. Tchau, querida. Obrigada. Obrigada.